Olá, turma! Tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre os tipos de cliente. Na literatura, quando a gente vai estudar atendimento ao cliente, nós temos muitas divergências. Cada autor tem sua visão, tá certo? Mas eu trouxe aqui para vocês o que a grande maioria acredita, né? Sobre os perfis de clientes que normalmente existem, certo? No nosso varejo brasileiro, tá? Nós temos aquele cliente amante da marca, né? É aquela pessoa que tem grande admiração, que ela indica para o círculo de amizades, né? E atender esse cliente, normalmente, para quem está realizando o atendimento, é um prazer muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, é de grande responsabilidade. E como ele gosta muito da marca, ele requer que o vendedor tenha uma visão, tenha um conhecimento diferenciado, certo? Sobre aquilo que ele está vendendo, tá bom? E atender esse tipo de cliente traz uma coisa muito positiva para o negócio, porque esse cliente, normalmente, ele divulga muito o produto que ele está adquirindo, certo? Então, é uma estratégia bacana, né, para quem está atendendo, é conceder benefícios para melhorar ainda mais a experiência desse cliente, garantir sua fidelidade. Dessa forma, ele vai divulgar ainda mais a sua marca, o seu produto, certo? Temos o cliente colaborador. Esse cliente, ele colabora com o crescimento do produto e do serviço. Ele costuma dar sugestões, ele costuma dar dicas e sempre que possível ele também critica, né? Mas sempre com críticas construtivas a fim de melhorar o produto, certo? E a empresa tem sempre que levar esse cliente em consideração, porque ele vai trazer, né, sugestões interessantes para o seu negócio. E é importante que você tenha um relacionamento, que você leve em consideração o que esse cliente fala. E isso vai estimular com que ele mantenha a sua contribuição com o seu negócio, certo? O cliente decidido, ele já tem uma grande noção sobre o serviço e o produto que você oferece. Normalmente ele já pesquisou diversas opções diferenciadas no mercado, na concorrência, e ele já vai pronto para fechar a venda. Só que ele aguarda algum tipo de diferencial para tomar a sua decisão, né? A dica é saber ouvir, não demorar no processo de venda, ser prestativo, tá bom? Então, isso aí faz diferença quando vocês forem abordar um cliente que é decidido. O cliente indeciso, ele é o tipo de cliente que ele requer mais atenção, prestatividade e paciência do vendedor. Essa pessoa, ela quer mais informações sobre o produto ou serviço ofertado. Às vezes ele já conhece, mas ele demonstra insegurança para realizar a compra. É aquele cliente que fica, será que esse aqui é bom? Ou será que o da concorrência é melhor? Certo? Para atender esse cliente, gente, é necessário que se faça algumas perguntas sobre o que ele procura e busque apresentar as melhores opções que a empresa tem para oferecer naquele momento, tá? O cliente confuso, esse cliente ele não sabe muito bem o que ele quer ou não sabe expressar. Nesse caso, gente, a saída é instigar para tentar descobrir qual é a real necessidade dele. Tentar forçar um pouco a escolha, delimitando algumas opções, porque quando você reduz muito as alternativas para esse cliente, a tendência é que ele acabe escolhendo finalmente. Depois de muito rodar, ele acaba conseguindo escolher, né? Então, busque sempre argumentar de forma persuasiva a fim de transparecer segurança para o cliente. O cliente confuso, ele com certeza vai realizar a compra de forma mais rápida se você transparecer segurança para ele, tá? O cliente ansioso, esse tipo de cliente ele é agitado, impaciente e facilmente identificado, certo? Pois ele não se dá bem com a data de entrega, ele busca por imediatismo, ele tem dificuldade de lidar com prazos, mesmo que ele conheça todas as condições de compra, ele sempre vai questionar, ele sempre vai pedir mais agilidade, ele já vai sabendo que tem, mas ele fica questionando aquilo, certo? Então, é fundamental nesse tipo de atendimento ter paciência, buscar fazer perguntas rápidas e não demorar no processo de venda. É ser o mais objetivo possível e também se mostrar disposto a realizar o atendimento. O cliente bem-humorado, este cliente é animado, descontraído, simpático e normalmente é muito querido entre os vendedores.
Entretanto, o atendente tem que tomar muito cuidado para não confundir essas características com a venda garantida. O fato da pessoa ser bem-humorada e simpática não quer dizer que ela vai levar o teu produto com toda certeza. Então, você tem que realmente, apesar do cliente já ter esse perfil, tentar cativar. Ser gentil, ser positivo, claro, né, que na medida, tudo na medida, certo? Então, outra coisa, postura ética é importantíssima aqui. Então, tem que salientar que o objetivo é no atendimento. Então, a pessoa que está atendendo não pode se distrair nem dar muitas aberturas para piada desse tipo de cliente, tá? O cliente não comunicativo, esse tipo de cliente, ele não estabelece uma conversa com o vendedor. É um verdadeiro mistério para quem está o atendendo, o que dificulta o processo. E requer uma maior atenção às suas expressões e gestos para entender o que ele precisa. Esse cliente ele pode estar calado por diversos motivos. É necessário entender como se comunicar com ele antes mesmo de sair falando, certo? O desafio nesse caso é interpretar o seu silêncio, tá bom, gente? O cliente atento, este consumidor, ele gosta de detalhes, ele costuma fazer muitas perguntas e ele ouve atentamente o que o atendente tem a dizer. Ele questiona, ele pergunta, ele argumenta muito. Na maioria das vezes, costuma exigir do vendedor um bom atendimento com argumentação e coerência em suas palavras. Não tente ludibriá-lo, pois provavelmente sabe tanto quanto ou até mais do que você sobre o seu produto. É aquele cliente que ele sabe de tudo, que você fica falando, e se você der um vacilo, né, sobre o que está sendo ofertado, ele pode te questionar, dizer que você está fazendo propaganda enganosa, enfim. O cliente desatento, gente, se refere ao cliente que chega na loja preocupado com alguma questão, que não diz respeito à compra que ele vai realizar, certo? Então, você vai poder encontrar várias versões diferentes desse tipo de cliente, tá? Aquele que escuta as informações enquanto está no celular, aquele que chega para comprar com os filhos que ficam correndo no espaço, não consegue te dar atenção, certo? Neste caso, o que resta para o vendedor é ter paciência, certo? Ser objetivo, tá? E entender, né, o lado do cliente. O cliente que barganha, esse tipo de cliente, ele sempre vai buscar por vantagens, descontos, ofertas diferenciadas e exclusivas para ele. Ele é um cliente de perfil negociador, gente. E ele não vai desistir até extrair tudo que você puder oferecer para ele, pois a pechincha é a sua especialidade, certo? Então, sempre que for possível dar algum tipo de desconto para esse tipo de cliente, deixe para o final da negociação, tá bom? Porque aí não vai ter tanto choro por parte da pessoa. Porque às vezes no começo da compra você diz, ó, se levar esse produto aqui eu te dou tanto de desconto. Aí ele compra o produto, compra mais algumas coisas e no final ele quer mais desconto, certo? O cliente cético, gente, esse cliente ele é desconfiado e demanda atenção redobrada por parte do vendedor. Demonstrações e exemplos sobre o produto e serviços, bem como provas e argumentos, são uma ótima saída para garantir a compra. Apesar de exigir um bom conhecimento de todo o seu discurso, geralmente esse tipo de pessoas são extremamente exigentes e não acreditam em algo que não possam pegar ou ver, certo? O cliente irritado. Esse tipo de cliente, ele possui um discurso normalmente ameaçador, impaciente e costuma ser irredutível na negociação. Ele sempre vai ter uma boa resposta para retrucar, um contra-argumento, certo? Então, o vendedor ele tem que ter muito jogo de cintura para atender esse tipo de cliente. Ele tem que ser firme, ele tem que ser educado, ele tem que apresentar soluções viáveis para o problema. Mas não pode ceder. Com esse tipo de cliente é necessário que o vendedor mantenha uma firmeza, certo? E o da concorrência. Este é o cliente que geralmente acaba optando em comprar na concorrência. Esse perfil normalmente reúne todas as informações essenciais para a finalização da compra, no que diz respeito ao seu produto ou ao produto do concorrente, certo? Se o objetivo for convencer a consumir o seu produto, não adianta oferecer mais informações, ele já tem tudo o que precisa. Certo? É aquele cliente que você pode oferecer o mundo, ele já está determinado a comprar na concorrência, ele vai acabar optando pela concorrência.
E se você não oferecer as vantagens, que na maioria das vezes são vantagens que não são possíveis, ele não vai realizar a compra com você. E mesmo que você consiga ganhá-lo, né, exige uma dedicação diferenciada para que você consiga fidelizar esse tipo de cliente. Jéssica, é muita coisa. São muitas peculiaridades, mas, gente, no dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando com atendimento, tiverem a oportunidade de trabalhar com pessoas nesse ramo, vocês vão perceber que a gente consegue identificar com clareza o tipo de cada um. Tem tipos que vão se misturar um pouco, né? Você pode pegar um cliente que seja amante da marca e que seja decidido, né? Aí você vai buscar estratégia para lidar com essas duas características dele. Então, é bem desafiador, mas é possível, né? Quando você elabora posturas de um bom atendimento, quando você